ensinamento de Jesus sobre o reino, as parábolas do reino. Jesus está aqui em Cafarnaum inicialmente, e a multidão se aproxima dele, junto ao mar da Galileia, o lago de Genezaré, e ele então entra num barco e afasta um pouco da praia, e passa então a ensinar aquela multidão. Aqui começa a primeira ideia do domínio, ou seja, do poder de Jesus, o domínio que ele tem sobre as multidões mediante o seu ensino. E o foco do ensino de Jesus naquele dia era exatamente a chegada do reino. Por isso que as parábolas dizem: o reino do céu é semelhante a. O reino do céu é semelhante a isto. E a grande verdade é que a lição de hoje destaca para nós aqui, nesse aspecto do poder de Jesus, o Senhor que tem controle absoluto sobre tudo e todos, é a palavra poder, está até na lição aí no item 2, do grego dunamis, e a palavra autoridade, do grego exousia. E depois de terminado aquele dia de ensino ou de ensinamento à multidão, Jesus dá uma ordem aos seus discípulos, e junto da ordem, ele faz também uma promessa. Ele diz: passemos para o outro lado. Ele não disse passai vós, ele diz passemos nós. E na própria ordem está embutida a ideia de que nós vamos seguramente chegar do outro lado. Passemos. Amém? De repente, na mesma ordem e no modo como Jesus a proferiu, Jesus está evidentemente presente, está junto. Que bom, né? Jesus vai conosco. Tem tempestade? Certamente tem. Nós as enfrentamos enquanto navegantes da vida cristã. Mas Jesus está presente, Ele está no barco. E há uma terceira situação aqui, que Ele disse: passemos para o outro lado, garantindo que lá chegariam. Ele está presente, mas a presença dEle nem sempre garante perfeita tranquilidade enquanto atravessamos pela vida. Obviamente, a tempestade que tirou o sono e levou os apóstolos, os discípulos a perguntar, a interrogar Jesus: não se te dá que pereçamos? Há quase uma repreensão, ou um tom assim. Não perturbava Jesus. Ele é maior do que qualquer problema que porventura enfrentemos. O que tira o seu sono, não tira o sono dele. Ele tem controle absoluto sobre todas as coisas. Mas Jesus tem, nesse contexto aqui, na narrativa de Marcos, conforme a narrativa de Marcos 4, Lucas 8, Mateus 8, versículo 19, depois do 20 em diante, que encararam algumas forças, que enfrentaram algumas situações extremas. Por isso que eu penso que as tuas palavras dominantes da lição de hoje é exatamente o poder, o dunamis, e daí a ideia é que ele é poderoso para solucionar problemas extremos, e a questão da autoridade. E ele deixa bem consignado que o reino chegou, algo já aconteceu, que foi a chegada do reino. E a chegada do reino alterou, mudou a maneira como nós, os súditos do reino, devemos encarar as coisas.
E depois de dar o ensinamento aos apóstolos, então leva-os, pela ordem dada, a experimentar na prática as lições que ele ensinara lá. Porque no reino de Deus não basta apenas a gente aprender, no sentido de reter, nem aprender no sentido de guardar teoricamente os ensinamentos de Jesus. É preciso praticá-los na vida, experimentar o ensino de Jesus na vida. E aí, Jesus então, através desses enfrentamentos, especialmente da tempestade, da força demoníaca de Gadara e da enfermidade na vida da mulher do fluxo de sangue no capítulo 5, e o enfrentamento de uma situação extrema na casa de Jairo, Jesus vai nos ensinar lições aqui esta manhã, nesse aspecto de a gente perceber e entender que o reino chegou. Eu até trouxe para sugerir a quem interessar possa um livro do N.T. Wright, Simplesmente Boas Novas, que trata da chegada do reino. O sistema maligno enfrentado por Jesus já está derrotado, embora ainda não destruído, mas já está derrotado. E o chamamento que ele nos faz no Evangelho como boa notícia, com as boas novas, embora seja uma notícia, uma boa nova que já dura 2000 anos, é que nós, agora como súditos do reino, vivamos da perspectiva do reino. E dessa perspectiva, ele é poderoso, mas também libera poder aos seus súditos, para que eles sejam capazes de cumprir a tarefa própria de súditos do reino, e a autoridade espiritual, que é a legalidade para realizar a tarefa. Isso, pastor Jonas, estabelece que nem todo poder é automática e naturalmente critério de autoridade. E alguém disse, se não o N.T. Wright nesse livro, Michael Horton no outro livro, que também tem quase o mesmo título, Simplesmente Crente. E diz que o problema do mundo hoje é que está sobrando poder e faltando autoridade. Poder é algo que eu exerço, que a função me dá. Autoridade é algo que eu adquiro, pelo caráter, pelo comportamento, pela vivência. E ele mesmo disse que Jesus, no uso do seu poder, no enfrentamento dessas situações extremas, desses problemas agudos, ele demonstra que muitas das vezes é preciso, aprendendo com ele, abrir mão do amor pelo poder, a fim de ver realizado o poder do amor. É preciso, vou repetir a frase, abrir mão do amor pelo poder, a fim de ver instalado no seu reino, através de mim, de você, de todos nós, o poder do amor. E observemos bem então esses aspectos aqui. Parece que ao dar a ordem, Jesus, na narrativa, comparando as 6 narrativas dos sinóticos, Jesus volta a alguma casa, porque o texto de hoje que nós lemos diz assim, e eles quem? Os discípulos, deixando a multidão, o levaram. Essa palavrinha o é um pronome da terceira pessoa do singular. Levaram ele, Jesus, com eles no barco. E afirma-se o texto ainda que havia outros barquinhos juntos. Mas assim que eles entram no mar da Galileia, o lago de Genezaré, e esse é o sentido do termo lá, eis que repentinamente sobreveio uma
grande tempestade. Tempestade é a tradução de uma palavra muito forte no original aqui, lailapse, uma borrasca mesmo, um vento muito forte, inesperado, porque Jesus deu a ordem aos seus discípulos, no sentido de atravessarem para o outro lado, e geograficamente no sentido de sudoeste, meio para nordeste, porque sabiam que aqueles discípulos, se não todos eles, havia entre eles marujos, gente que entendiam daquele lago, viviam da pescaria naquele lago. Logo, certamente, no ocaso daquele dia, ao fazer uma análise da situação, é possível navegar. William Hendricks, no seu comentário, disse que aquela foi uma noite a bordo, enfrentando uma tempestade. Certamente Jesus, cansado do trabalho do dia, exausto das atividades de ensino que ele desenvolvera naquele dia em Cafarnaum, assim que entra no barco, por não ser perturbado por aquelas coisas que normalmente perturbam nós réis mortais, ele vai dormir sobre uma almofada, um travesseiro, sei lá, alguma coisa lá. E aí a lição vai nos dizer aqui que circunstâncias extremas e por vezes perigosas podem abater sobre a nossa vida, sobre o nosso barco, e elas geralmente chegam sem aviso, repentinamente, mas que eu e você, que você e eu tenhamos tenhamos sempre a atitude desses discípulos. Convidemos Jesus para estar conosco no barco da vida, levemo-lo conosco, pois se a tempestade vir, e certamente em algum momento ela virá, Ele vai determinar, porque o item 1 da nossa lição diz exatamente isto: o poder de Jesus sobre as tempestades da vida. Ele é poderoso para fazer isso, pois Ele tem poder absoluto sobre as forças da natureza. A lição até diz em algum momento aqui, e outros comentaristas, que é possível que aquela tempestade tenha sido causada até por forças demoníacas. Não sei, o texto não afirma. E o comentarista parte do pressuposto de que a palavra "e repreendeu o vento", dizendo "cala-te", amordaçou o vento, são palavras no texto original, são termos que ele utilizou também para expulsar demônios. Mas eu sei que, embora não fosse, a gente não possa afirmar seguramente isso, Jesus está demonstrando aqui que Ele é poderoso para assumir o controle sobre as forças contrárias que naturalmente, que a natureza, que da vida, naturalmente, enquanto vivemos, podem sobrevir sobre nós. Qual é o segredo aqui? E já estou passando o segundo item da lição. Tire os seus olhos da tempestade. Se você focar apenas a tempestade que vem repentinamente, ou que está atingindo a sua vida, você vai enxergar o perigo. Segundo, tire os seus olhos de si mesmo, porque se você olhar para a sua força e levar em conta apenas a sua força, você vai ser dominado pelo meio. Ergue os seus olhos e olhe para Deus. Deus está no controle. Olhe para além e acima das circunstâncias, cônscio, sabedor, convicto de que o Senhor, que tem controle absoluto sobre tudo e todos, está presente, e Ele haverá de, na hora dEle, no momento dEle, do jeito dEle, ainda que a pedido nosso, a pedido seu, ordenar, e a tempestade vai se acalmar, e nós vamos efetivamente chegar no porto final, amém? Em nome de Jesus. A segunda verdade, segundo item da lição, e a segunda força que Jesus enfrenta e poderosamente vence, é a força de Satanás, a força maligna, a força dos demônios.
Marcos diz que tão logo Jesus chega do outro lado, aquele barco, aquela navegação chega no outro lado, Jesus enfrenta a fúria dos demônios. Marcos diz que eram 2 endemoniados. Um deles se destaca. Penso que Jesus ainda está desembarcando no pequeno porto e tentando acessar aí o continente, a terra. Vem aquele endemoniado e profere palavras reconhecendo quem ele é. Aí a lição até coloca que os demônios creem até ao ponto de estremecer. Reconhece e sabe quem ele é. Jesus o repreende e ordena que aqueles demônios abandonem e deixem aquele homem. Os demônios então pedem a permissão para entrarem numa vara ou numa manada de porcos que por ali pastavam. Jesus então permite. E o item 2 da nossa lição é bem claro. Jesus soube lidar poderosamente com aquela situação, com os demônios. Primeiro, não permitindo que eles falassem e que eles causassem uma situação de espetáculo ali. Evidentemente, a situação era extrema, porque aqueles endemoniados, especialmente esse que se destaca aqui, certamente era também um problema de ordem pública de Gadara. Prendiam-no com correntes, amarravam-no com cadeias e não conseguia dominá-lo. O texto diz que ele vivia nos sepulcros, longe da família. Mas a lição também vai nos colocar no item D, no item 2.2, que os demônios submetem a autoridade de Jesus, o poder de Jesus, exatamente porque Ele é o mais valente, que com a chegada do reino veio destronar o valente para instalar o seu reino. O reino já está. O que aconteceu determina que algo maior acontecerá e que nós, os seus súditos, podemos contar com esse Jesus poderoso e o poder que Ele nos libera para viver o seu reino aqui, porque nós podemos, na autoridade deste nome, ordenar, e as forças malignas terão que submeter ao poder dele, porque a autoridade e todo o poder foi dado a Ele. Bendito seja o nome do Senhor. Isso me tranquiliza. Isso deveria trazer paz ao nosso coração, no sentido de que, como súditos do reino, nós podemos contar com esta graça, com esse poder liberado, não é? Olha bem, agora, terceiro, para a gente chegar à quarta verdade, e eu coloquei uma mais aqui, a outra força que Jesus enfrentou e que tem a ver com a dinâmica e a natureza, com a natureza e a dinâmica do reino, foi a oposição da sociedade de Gadara. Às vezes a gente não para verificar isso aqui. Jesus chega em Gadara, opera um milagre extraordinário, milagre que não podia ser contestado, porque contra fatos não importa e não adianta argumentos. Houve pessoas que foram verificar a factividade do acontecido e perceberam, encontraram aquele ex-endemoniado em sã estado mental, liberto, vestido e aos pés de Jesus, aprendendo dele. Portanto, um problema resolvido. Mas Jesus quer nos chamar a atenção ao ensinar sobre as qualidades, sobre essas questões, a natureza do reino, que é preciso que os súditos do reino e a sua igreja não se torne demasiadamente romântica.
com o mundo, sistema, com o aion que aí está. Olha o estado que está o nosso país. Olha as situações que estão, simplesmente porque alguém mais iluminado, eu sei, com alguma percepção da verdade, daquilo que é o Evangelho de Jesus Cristo e a verdade conhecida e libertadora, resolveu fazer isso como uma máxima de seu governo, as forças do mal, através da sociedade, porque às vezes por trás de César está agindo é o demônio. Por trás do sistema de Gadara que está agindo, é um sistema que alimenta os demônios. E o sistema não quer necessariamente ver o gadareno liberto, porque o sistema do mal aí vive de louco mesmo, de loucura. Parece que esse país vai completar 1000 dias de um novo governo. Parece que tem uma turma aí que quer mesmo que o país vivesse, continuasse indefinidamente no estilo de outrora. Não é? E aí essa gente do núcleo do poder, da força do poder aí, e são N situações que a gente poderia enumerar aqui, mas não vem o caso, de repente azedaram. E é preciso de alguma forma interromper esse processo, eu vou até entre aspas, de cura e libertação, porque o paciente agora parece que entrou num outro estágio de vida, e não interessa para que alimenta o sistema gadareno, ver um liberto. Eles estão dizendo entre linhas, Jesus, ou o senhor tem que resolver esse negócio aqui, porque se o senhor ficar muito tempo aqui, o senhor atrapalha o nosso negócio. Nós gadarenos vivemos de louco mesmo, nós precisamos dos doidos. Você já parou para pensar nisso? Que a terceira questão extrema, a fúria, uma situação extrema que Jesus poderosamente teve que enfrentar foi isso. E de alguma forma eu fico pensando, nesse contexto de Marcos 4 e 5, Jesus liberta esse endemoniado, torna alguém são, devolve-o à sociedade, porque também o devolveu à sua família. Veja bem aí a questão. Apazigua uma situação naquela cidade, mas aquela sociedade continuou hostil contra Jesus. Jesus chega até a atender o pedido dos demônios, já que nos expulsa, permita que entremos naquela vara de porcos. Ele falou, então pode ir, como que dizendo, vocês esses filhos de ronco e fuça vivem na lama mesmo? Então vive, entra logo lá. A Bíblia diz que eram quase 2000 porcos. Mas você sabia que o enfrentamento de Jesus aqui, e o modo como Marcos narra esses detalhes aqui, é para que eu e você entendêssemos que a grande força, que às vezes malignizada é o sistema aí fora, que a Bíblia diz que jaz no maligno. Então não seja romântico com isso não espere muita coisa de lá não. Espere muito não. É claro que como agentes do reino de Deus, nós estamos aqui agindo transformadoramente, e a presença da igreja afasta o mal e até consegue eliminar e desfazer, nulificar muito dessa malignidade, senão o mundo seria, né? Por isso que a igreja de um tempo para cá vem pedindo, vem orando, e nós estamos num dia de oração pela nação, incentivando e tentando preparar a gente minimamente informada de como funciona essa questão da polis, da política e desses meandros, não no sentido de transformar esse mundo num paraíso, mas de torná-lo pelo menos mais tolerável, pelo menos mais habitável. Mas Deus não propõe transformar esse mundo num paraíso não. Deus chega em Gadara, Jesus chega em Gadara e liberta o gadareno. O sistema de Gadara continua Gadara.
Continua gadareno. Hostilmente ele chega para Jesus, olha, depois de Jesus ter atendido o pedido dos demônios. Ele chega, Jesus, o senhor está aqui, beleza, o homem está aí e tal, curado, beleza, mas faz favor, volta para a sua terra, volta lá para Cafarnaum. Se o senhor permanecer aqui, daqui a pouco não sobra doido nenhum. E já que o nosso sistema vive de doido, o senhor vai atrapalhar nosso negócio. Não seria porventura, entre linhas, guardados os meus exageros, eu sei que eu sou exagerado, dessa avalanche, dessa perseguição orquestrada, dessa demonização contra um novo modelo de administração instalado? Eu penso que é. Desbancou um velho sistema, anulou a força e aí essa gente azedou. E eles estão fazendo tudo para voltar ao antigo sistema, porque é lá que a gente sobrevive, é disso que a gente vive, é assim que a gente quer. Deus nos guarde. Nós estamos orando hoje por essa nação, e vamos daqui a pouco, conforme o nosso presidente já avisou, levantar um clamor. Deus está no controle, Jesus é o mesmo. É o último item aqui que eu vou falar. É mesmo ontem e hoje, Ele é o mesmo, Ele não mudou, Ele é imutável, Ele pode agir transformadoramente. Agora, talvez, como pastor, que Jesus enfrentou essa terceira força, essa terceira realidade extrema, na pessoa do ex-endemoniado. A igreja tem um papel. Jesus atende o pedido dos demônios e permite que eles entrem na porcada. Jesus atende um pedido hostil da sociedade demonizada de Gadara e entra no barco e volta. Mas o ex-endemoniado pediu: Jesus, deixa eu ir com o senhor. Ele falou: não vai não, que a única possibilidade de eu permanecer em Gadara é na sua vida. Você tem um papel aqui. Não, mas eu quero ir embora daqui. Não vai. E sabe qual a lição que eu tiro daqui? Cuidado com essa visão escapista, alienista da igreja. A igreja precisa participar. O reino chegou e Deus conta comigo e com você como os frutos do reino para fazer a diferença. É claro que a boa notícia do Evangelho é que Ele veio e pagou a redenção, comprou-nos com seu sangue, e o nosso destino final é extraordinariamente maravilhoso. Mas nós não estamos aqui só atravessando, nós temos um papel aqui. Permaneça aí na sua Gadara pessoal, sua Gadara existencial. Deus precisa de você lá, agindo e atuando transformadoramente lá. E por último eu encerro o terceiro item que está na sua lição aí. Se o reino chegou, e de fato chegou, uma nova realidade se instalou, então temos de Deus, no nome de Jesus, pelo poder que Ele nos liberou, o mesmo poder e a autoridade de fazer recuar o mal. E aí, eu coloquei aqui, está no item 3 da sua lição, você pode abrir aí, ó. Está falando exatamente disso, que Jesus tem todo o poder. Ele ressuscitou, lá no último capítulo do Evangelho segundo São Mateus, ele diz: porque toda a autoridade me foi entregue, todo o poder, toda a autoridade me foi entregue nos céus e na terra. Ele tem todo o poder para perdoar pecados, para libertar, para curar enfermidades. Porque aqui no capítulo 5, sequenciando o capítulo 5, ele vai, numa outra situação extrema, atender nesse aspecto social, desse enfrentamento social, que eu falei apenas da malignidade da sociedade de Gadara e da sociedade do mundo, atender uma mulher sem nome, anônima. Ela tinha um problema de ordem social, não podia estar em ajuntamento. Religiosamente ela era ritualmente impura. E ela anonimamente aproxima-se de Jesus e desejava, tão anônima quanto chegara,
sair também oculta. Veja bem como é que Jesus administra aquela situação extrema, zelando também da mulher, mas quebrando paradigmas do mal, modelos do mal. Porque Lucas, médico, narra que ela tinha padecido 12 anos de uma enfermidade incurável e gastado tudo, indo de tudo a pior. E Jesus interrompe uma caminhada depois de atender um chefe da cidade chamado Jairo. Ele tem nome. Certamente a sociedade o conhecia bem. E Jesus atende no mesmo momento uma mulher sem nome, discriminada, rotulada, enquanto vai para a casa de Jairo para mais uma situação extrema de morte. E que também tem aspectos sociais aqui, porque Jesus vai lá, chega na casa de Jairo, seleciona as pessoas que com ele poderia, ou pelo menos deveriam, entrar no quarto da menina, ou na casa de Jairo. Depois de levantar a menina, dizendo Talita cumi, fala assim: ô Jairo, dá comida para a menina aí. Ele está dizendo, no primeiro momento, eu uso o meu poder e atuo sobre essa situação extrema, mas você precisa aprender a viver o day after, o dia seguinte. Aí é com você. Se você não der comida para ela pode morrer de novo de inanição. E às vezes a gente tem as boas novas do Evangelho. N.T. Wright fala aqui, simplesmente boas novas. Porque o Evangelho é uma notícia, e o que a torna uma notícia boa? O que o torna uma notícia? O que a torna a notícia boa? No poderoso nome de Jesus a gente expulsa o demônio. Mas como cuidar do ex-endemoniado amanhã? No poderoso nome de Jesus a gente chama o pecador para vir para a igreja. É o que Jesus está ensinando no reino. Mas como conduzir o outrora pecador no crescimento e no amadurecimento espiritual da agora para frente? Olha bem, além de ser todo poderoso, eu quero só focar isso aqui. Eu preciso entender a imutabilidade da natureza de Jesus e, portanto, dos seus princípios. Isso estabelece para nós uma verdade máxima. Qual seja essa verdade? Não tente enquadrar Jesus nos sistemas humanos, quaisquer que sejam eles. Romanos 8, 13, 8, melhor vai dizer, porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Fiquem em pé todos vocês, em nome do Senhor Jesus. Logo, isso implica para todos nós, que conquanto o Evangelho do Reino é atual, e eu preciso compreender isso, eu não posso, em nome da relevância, da pertinência e até mesmo da contextualização, adequar o Evangelho e seus princípios e valores à mentalidade do homem, porque nós estamos numa Gadara moderna. A igreja precisa permanecer sendo igreja, tal qual Deus a chamou e a vocacionou para ser. Povo de Deus na terra. Caracterizando aqui desde agora os sinais do reino de Deus. É claro que algo aconteceu, que foi a chegada do reino. E porque algo aconteceu, o reino está instalado. E porque algo também aconteceu, algo de repente acontecerá em definitivo. Nós estamos no já instalado reino, mas não no perfeito reino de Deus ainda, no pleno reino de Deus ainda. Tem forças do mal atuando aí. E eu oro todos os dias e pedindo ao Senhor. Tem dia que minha alma chora, meu coração angustia. Aqui tem psicólogos e até tem um livro de um teólogo para vocês que lidam, para quem interessa possa.
É de um teólogo, para vocês psicólogos que ligam com a angústia humana, de von Hans Balthasar, o cristão e a angústia. Essa palavra está lá, Jesus falou. Angústia e agonia vem de agonizomai. Quando Jesus falou, porfiai por entrar para este reino, pela porta deste reino, a palavra é agonia, de onde veio angústia, agonia, agonizomai. Qualquer crente que se sinta bem, que está muito acomodadamente instalado nesse presente sistema, alguma coisa está errada. Eu acho que ele está sofrendo um pouco a síndrome, que é um conjunto de sintomas que dificulta diagnosticar a doença. Isso é síndrome. Está com a síndrome de Ló. Instalado tão bem em Sodoma que quando o anjo chega, fala, o que está acontecendo aqui? Se a sua alma não angustiar com o que está acontecendo neste mundo, alguma coisa está errada. O anjo teve que tomar Ló e as suas 2 filhas e a sua esposa até uma certa altura pela mão, e está lá no Gênesis 19, apressa-te, escapa-te por tua vida, por favor, e olha, vá para aquela montanha e não olhe para trás. A mulher de Ló olhou. Tem gente assim, não tem nada errado morar em Sodoma. Nós estamos numa Sodoma. O mundo sistemicamente é uma Sodoma. O grave erro é quando a Sodoma mora dentro da gente. É preciso estar em Sodoma sem se deixar sodomizar. A tragédia de Ló foi ter sido alvo de Deus, de algo que Deus fizera por ele. Retiraram-no e levaram-no ele e suas filhas lá para a montanha. Mas um dia Ló acorda, Sodoma estava instalada na caverninha existencial dele. Você sabia que Ló é o único homem da Bíblia que é pai e avô e deu origem a 2 raças amaldiçoadas, tão amaldiçoadas que a Bíblia diz que nem na 100ª geração eles podiam entrar na casa de Deus, moabitas e amonitas, e eles fizeram tanto estrago, até o pecado de Davi, lá na frente, tem indiretamente a ação dos moabitas. O pecado que matou 4.000 pessoas lá em Cades Barneia, tem a Cosbi, a mulher moabita, aconselhada pelo conselho de Balaão dado a Balaque. Fica aí na sua Sodoma ou nesse mundo perdido, é a sociedade perdida, mas que jamais Sodoma entre você. Sabe por quê? Porque o reino de Deus nunca se instalará aqui em definitivo, embora já tenha acontecido, até que você e eu, como súditos do reino, vivamos aqui e agora um caráter à altura do caráter do rei. E o maior poder de Jesus liberado para mim é para isso, para que eu viva o princípio do reino nessa sociedade corrompida e perversa, para que eu possa iluminar, para que eu possa brilhar como luzeiro de Deus no mundo. Pai, te samar, te evenishi, tu adeget samahem. Espírito de Deus, o Senhor é poderoso, extraordinariamente capaz. Quantas situações absurdas e extremos agônicas, agudas, que nós enfrentamos enquanto navegantes neste mundo. E nós percebemos e queremos admitir que o mar está revolto, Pai. É certo que nós estamos já chegando, avistando o porto final, e a tempestade parece aumentar, no sentido de impedir a nossa chegada, mas no poderoso nome de Jesus, nós vamos chegar. Ó poderoso Deus, Jesus poderoso, venha conosco, por favor, permaneça no barco da nossa vida, da nossa existência. E apesar das tempestades e lutas, leva-nos em segurança até o porto desejado.
E cada um dos seus filhos, nós vamos remando e singrando essas águas revoltas. E cada um de nós vamos dizendo glória, glória ao seu nome, reconhecendo o seu poder. E de repente, nós vamos ancorar aí. Pode nos aguardar, estamos chegando. Pode nos aguardar, nós vamos chegar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Gente, muito obrigado. Tome seu lugar aí, em nome de Jesus.